Será que existe anjo feminino? Bom, queridos, essa é uma pergunta que, biblicamente, não tem registro na Bíblia de anjos femininos, né? Pelo menos pelo que nós vemos na Bíblia, pelas manifestações que os anjos têm, né? Pelos registros que nós temos, são anjos de natureza masculina. Até pelo nome, né? Gabriel, Rafael, Miguel. Então isso nos remete à natureza masculina. Mas o que eu acho interessante para responder até essa questão é que se a gente também for pensar nessas manifestações que tem dessas entidades, né, que muitos cultuam, que chamam, que tratam como guias, né, como guias, como espíritos que se manifestam nas pessoas. Então nós vemos ali, irmãos, que há entidades que parecem ser de ordem feminina, né? Como, por exemplo, eu vou dar nomes aqui. Por exemplo, quando uma entidade dessa que é muito conhecida, que se manifesta com o nome de Pombagira. A gente vê ali pelas expressões, por muitas das vezes pelos movimentos, né, que ela faz ali, né, de se requebrar e tal, pelo timbre de voz. E geralmente esse tipo de entidade, de espírito, se manifesta mais em mulheres, né? Então nós vemos ali que passa a impressão de ser uma entidade de natureza feminina. E nós sabemos, irmãos, que essas entidades, esses espíritos, eles são anjos caídos, né? Na verdade eles são demônios. Demônios que foram expulsos do céu, né? Na época quando Lúcifer, aliás, Satanás se rebelou contra Deus e que ele foi expulso. A Bíblia diz que ele arrastou consigo a terça parte dos anjos. E esses anjos que seguiram Satanás na sua queda se transformaram em demônios. E esses demônios e essas entidades, a gente percebe principalmente as chamadas, né, pombagiras, a gente vê que elas têm esse aspecto feminino. Então, pode ser, irmãos, embora não esteja na Bíblia, né, embora na Bíblia, como eu disse no início, nós vemos só anjos, né, que tende para essa natureza masculina, né, como está registrado, mas através dessas manifestações dessas entidades, né, essas chamadas pombagiras, né, que remete a anjos de natureza feminina, então pode ser que sim, que lá tenha seres espirituais com a natureza feminina. O que é diferente, irmãos, de ser do sexo feminino, tá? É diferente, até porque Jesus, quando foi interrogado de como seria a vida lá no céu, ele falou que nós seríamos como os anjos, que não se casam e nem se dão em casamento, ou seja, entre os anjos, eles não têm essa distinção como nós temos, né? Do macho, da fêmea, do homem, da mulher, do masculino e do feminino, né? Por essa resposta de Jesus, a gente vê que entre os anjos, né, os seres celestiais, não existe Deus não criou eles com essa natureza, né? Mas pode ser que, pelas suas características, eles tenham essa diferenciação, né? Que passem essa diferenciação de natureza, tanto puxando para o masculino como o feminino. E a gente não pode negar que os anjos que nós conhecemos, como está registrado na Bíblia, são anjos de natureza masculina. Então pode ser que, por causa dessas entidades, né, que se manifestam, que na verdade são ex-anjos, né, são anjos caídos, uma vez foram anjos e hoje são demônios, mas que por apresentar esses traços, essas características femininas, né, como é o caso aí das pombagiras, né, pode ser que sim, que no céu tenha anjos que têm essa natureza, essas características femininas, embora não esteja na Bíblia, né, irmãos? Eu estou me baseando por essas manifestações desses demônios, né, que já foram anjos caídos. Amém, queridos? Então essa é a visão que eu tenho, é o que eu creio, né? Até por essas evidências. Amém, queridos? Mas é aquilo, irmãos, eu estou me baseando por isso, tá? Mas
olhando para a Bíblia, nós só vemos mesmo ali anjos que têm essa natureza realmente masculina. Até pelo nome, né? Gabriel, Rafael, Miguel. Amém, queridos? Se você não for inscrito, meu irmão, minha irmã, clica aqui no botãozinho inscrever, se inscreva no canal, deixa um like. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser fazer, faz aí que dentro do tempo oportuno, com a graça de Deus, a gente vai estar respondendo. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus.